23. Dragon Ball Legend capítulo 177 Slug Autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Só quando Madix e Duke, os novos membros do Esquadrão Blindado, deixaram o palácio de Coler e saíram para a brisa fresca, é que a pressão extrema e a sensação sufocante em seus corações desapareceram. Entre os novos esquadrões blindados, apenas o Capitão Aeolus conseguiu manter uma postura calma perto do Rei Coler. Capitão Aeolus, como vamos selecionar pessoas que irão explorar esses 4 planetas? Madix perguntou a Aeolus. Os 4 planetas suspeitos de possuir a Árvore do Poder estavam localizados em um local especial. 2 dos 4 planetas estavam localizados dentro da esfera de influência de Sua Alteza Freeza e do Rei Frio. Em breve, as forças de vários grupos estavam em tumulto, e era muito provável que causassem um mal-entendido se avançassem imprudentemente até lá. Era assim que ninguém ousava passear em frente à caverna de um tigre, muito menos pensar em arrancar um dente da boca do tigre. Madix e Duke não estavam dispostos a ir. Aeolus olhou para seus 2 companheiros, refletiu por um momento e disse: embora os 2 planetas nas regiões leste e sul estejam dentro do alcance da área norte, era improvável que a Árvore do Poder estivesse lá, então enviar guerreiros do corpo para dar uma olhada deve ser aceitável. No entanto, nós mesmos devemos ir aos 2 lugares da área leste. Depois disso, Aeolus fez uma pausa e continuou: mas, a área leste não é um campo estelar com o qual estamos familiarizados, e também não conhecemos a situação lá. Portanto, só para garantir, é melhor seguirmos juntos. Então, eu vou para o planeta Dongki, e vocês 2 vão para o planeta Baert. Lembre-se, o planeta Baert é a prioridade máxima. Desta vez, vocês 2 receberam uma oportunidade, e precisam aproveitá-la. Aeolus avisou. Ok. Entendido. Tanto Madix quanto Duke assentiram, compreendendo. Eles estão mais dispostos a ir para a área desconhecida do leste do que para a região sul e leste, onde a situação é desconhecida. Ao mesmo tempo, seus olhos tinham um olhar flamejante, porque poderiam contribuir muito se encontrassem a Árvore do Poder, que provavelmente ficava no planeta Baert. A ideia de esconder secretamente o fruto da Árvore do Poder, caso a encontrassem, nunca passou por sua cabeça. Afinal, o horror do Rei Coler ainda estava profundamente gravado em seu coração. Eles não ousavam ter nenhum pingo de pensamento assim. O Capitão Aeolus lhes deu a oportunidade de explorar o planeta Baert, o planeta provavelmente com a Árvore do Poder. Essa era uma chance para prestarem um serviço meritório. Assim, tanto Madix quanto Duke nutriram corações cheios de gratidão. Depois, o novo esquadrão blindado discutiu e planejou por um tempo, transferindo alguns especialistas do corpo Coler, já que os 2 alvos na área norte também eram importantes. Além disso, aquele lugar era sensível demais, então os alienígenas designados para executar a missão eram todos especialistas. Logo, vários belos raios de luz subiram do planeta de Coler e se espalharam, profundamente no universo. Alguns dias depois, o Palácio do Rei Frio. No meio de um salão magnífico, o alto e robusto Rei Frio estava reclinado preguiçosamente no trono, bebendo de uma taça de vinho na mão com uma expressão satisfeita. Vinho fino é um verdadeiro luxo, mas só tem o melhor sabor quando se bebe de bom humor. Certo. Quais são os movimentos mais recentes na casa do Coler? O Rei Frio perguntou sem aviso. O alienígena ao seu lado congelou por um momento e respondeu apressadamente: desde que o corpo de Coler entrou em confronto com o mais forte esquadrão de batalha de Vossa Majestade no planeta Vedoya, na região leste, as forças de Sir Coler estavam se escondendo, e nada mudou por enquanto. Isso é bom. King Kong tomou um gole do vinho tinto, endireitou a taça e se levantou. Ei, fruto da Árvore do Poder, aquela coisa da lenda. Como pode ser encontrado tão facilmente? Garoto mais legal, como ele ainda não aprendeu a ser bom como o irmão mais novo Freeza. Agora, ele até quer se rebelar contra esse rei. Ei! Rei Frio riu enquanto uma luz gelada brilhava em seus olhos escarlates. Desde que Coler depositou suas esperanças na fruta daquela chamada Árvore do Poder, obviamente, ele tem a mira de superar esse rei por muito tempo. Embora fosse cauteloso com Coler, definitivamente não tinha medo. Ele ficou furioso quando soube pela primeira vez que Coler estava procurando o fruto da Árvore do Poder, por um de seus espiões na casa de Coler. Mas, depois disso, ele zombou. Ele considerou as tentativas de Coler de encontrar a fruta e rebelar-se contra ele, o Rei Frio, inúteis e ingênuas.
Embora ele não acredite na existência da árvore do poder, só para garantir, ele ainda fazia as pessoas monitorarem de perto cada movimento do lado de colher. As ações de colher, nos últimos anos, estavam cada vez mais desenfreadas. Ele não colocou o pá em seus olhos, de jeito nenhum. Como chefe da raça Demônio do Gelo, o Rei Frio se sentia muito insatisfeito. Como havia sofrido ferimentos em sua luta contra o Rei Davidou, não teve escolha a não ser se esconder nos bastidores, dividir seu território e deixar a administração para seus 2 filhos. Quem diria que, depois de muitos anos, com o aumento de sua força, as ambições de colher começariam a crescer. Agora, ele até ousava se rebelar abertamente contra o pai. Esses pensamentos faziam o Rei Frio irradiar uma aura fria e assassina, fazendo a temperatura ao redor cair abaixo do ponto de congelamento. Preste atenção em cada movimento do colher. Se houver algo em comum, me avise imediatamente. O rei Kong acenou com a mão e ordenou com voz indiferente. Se a lendária árvore do poder existir, vou deixar aquele garoto colher continuar procurando, e quando ele encontrá-la, ela acabará caindo nas mãos desse rei. O Rei Frio zombou em seu coração. A raça dos demônios do gelo não tinha o chamado amor familiar. Em vez disso, os membros da raça usavam uns aos outros sem reservas. Sim, Rei Frio. Aquele alienígena reconheceu em voz alta e fez uma reverência, antes de se retirar do palácio. Ao mesmo tempo, em um campo estelar longe da sede dos Colher, planeta Lesma. Esse era o quartel-general da força de Lesma, um senhor de uma geração. Slug era originalmente um Namekiano. Ele acabara de nascer quando o planeta Namek passou por uma grande mudança climática. Como um super Namekiano de dom celestial, Slug nasceu muito mais forte do que um guerreiro adulto do planeta Namek, tornando-se um dos raros guerreiros geniais do planeta Namek. Para deixá-lo sobreviver, seus pais o enviaram para o desconhecido planeta Lesma para viver. Mas Slug era um tipo diferente de Namekiano. Como um super Namekiano celestial, Slug possuía um poder de batalha assustador e, ao mesmo tempo, tinha um coração extremamente maligno. Falando em disposição natural, Slug era muito implacável, e esse tratamento era estendido também aos seus subordinados. Se alguém o desagradasse, mesmo que um pouco, acabaria sendo morto. Na juventude, Slug, nascido com imenso poder de batalha, enfrentou todos os especialistas do planeta Slug e proclamou-se rei. Autoproclamando-se do clã dos demônios, ele gradualmente reuniu muitos subordinados sob seu comando. Por muitos anos, ele e seus subordinados correram à solta pelo universo, cometendo todo tipo de crime. O mal em seu coração e seu poder de batalha cresceram junto com sua idade. Slug teve apenas alguns oponentes na área norte e foi autoproclamado imperador do universo por um tempo. No entanto, desde que encontrou o rei Kong e seus filhos, uma enorme sombra havia sido lançada sobre seu caminho de imperador do universo. A força da raça dos demônios do gelo estava muito além da imaginação de Slug. Mesmo sendo um raro super Namekiano, Slug estava longe de ser páreo para eles. Lembrando especialmente sua luta com Colher no passado, o sempre arrogante Lord Slug sofreu o maior trauma de sua vida. Diante da imensa força de Colher, Slug foi facilmente derrotado. Seus territórios, adquiridos após muitos anos de campanhas, foram completamente divididos pela raça dos demônios do gelo. Para sobreviver, Slug só podia se esconder nesse pequeno planeta Slug. Essa é a pior humilhação da vida de Slug. Slug queria se vingar, mas foi negado pelo tempo, um inimigo muito difícil de derrotar. Centenas de anos se passaram, e ele já havia envelhecido. Embora sua aparência fosse a de uma pessoa de meia idade, seus olhos traziam sinais de idade e decadência. A raça demônio do gelo era poderosa, enquanto seu corpo envelhecia gradualmente. Isso tornou impossível para ele realizar seu sonho. Dragon Ball Legend capítulo 178. E nós e Cacho Rei Lesma, acabamos de receber uma mensagem do nosso espião dentro do corpo Colher. Colher está atualmente procurando o fruto da lendária árvore do poder. Quando o Rei Lesma se afundava na frustração de ser privado de seu sonho tão aguardado, um alienígena robusto de pele verde correu até ele, ficou diante dele e relatou: fruto da árvore do poder? Seus olhos turvos e opacos de repente brilharam quando Slug ficou animado. Este é o fruto da árvore do poder, conforme registrado em um documento, o fruto da vida condensado após absorver a essência de um planeta inteiro. Slug perguntou com um tom urgente. Se realmente fosse a fruta das lendas, que se condensa após absorver a essência de um planeta inteiro,
Então definitivamente poderia prolongar a vida útil em uma margem significativa após comer. Sim, Vossa Majestade. O alienígena verde gritou, o rosto corado de empolgação. A lenda diz que, quando o fruto da árvore do poder crescer, ele absorverá toda a essência de um planeta vivo. Quando o fruto crescesse totalmente, o planeta se transformaria em um deserto e ficaria completamente árido por algumas centenas de anos. Como foi maravilhosa a fruta, já que foi condensada por tanta vitalidade. Me conte os detalhes. Slug sentiu como se sua vitalidade estivesse abundante novamente. Ele havia redescoberto seu propósito de lutar. É assim. O alienígena relatou tudo em detalhes e explicou o motivo do confronto entre as forças de Kohler e do Rei Frio, além de fazer uma análise adequada. Em outras palavras, Kohler escolheu 4 planetas como os alvos prováveis. Slug acariciou o queixo, e seus olhos turvos de repente brilharam. Meiji, envie as pessoas imediatamente. Preciso receber rapidamente a notícia do fruto da árvore do poder antes do colher. Mas Rei Lesma, Kohler enviou pessoalmente o esquadrão blindado para executar a missão. Então nosso povo pode não ser páreo para eles. Disse o alienígena verde, um pouco perplexo. Slug acenou com a mão e respondeu, não se preocupe com o esquadrão blindado. A área leste fica longe daqui e, além disso, estamos muito mais próximos da área leste do que Kohler e os outros. Mesmo que o esquadrão blindado encontre o paradeiro do fruto da árvore do poder, poderíamos ser os primeiros a correr até lá e obter o fruto da árvore do poder. Então, o mais importante para nós é procurar rápido e minuciosamente nas regiões sul e leste da área norte, antes que o pessoal de Kohler chegue. Afinal, esse é território de Freze do Rei Frio. Não vou me sentir tranquilo por isso que se trata da raça dos demônios do gelo. Se por acaso o fruto da árvore do poder aparecer nessas duas áreas, seria uma pena. Slug estava extremamente assustado da raça dos demônios do gelo desde que perdeu para eles. Sim, esse subordinado entende. O alienígena verde respondeu em voz alta. Eles eram os alienígenas que seguiram o Rei Lesma desde o início. Do ponto de vista deles, seus dias só se tornariam bons se o Rei Lesma se tornasse mais poderoso. Terra. O sol forte brilhava sobre a praia e revelava um pouco de luzes cristalinas cintilantes. A luz do sol na praia não era escaldante, ao contrário, transmitia uma sensação calorosa. Xiling e Miers brincavam no mar. Launch, que vestia um maiô verde e uma fita vermelha amarrada, também brincava com eles ao lado. No entanto, o Launch permaneceu na margem e não entrou na água. Alguns dias atrás, após sair da Torre Corim, Xiae levou Launch junto com ele para a vila de Xiling, que foi comprada na cidade da Península. Inicialmente, quando a conheceram pela primeira vez, Xiling e Miers não tinham interesse em Launch, que tinha uma natureza gentil e recatada. Especialmente porque o poder de batalha de Launch era fraco, apenas um pouco acima de 40. Eles temiam matá-la só de respirar perto dela. No entanto, depois de interagirem por um tempo, e especialmente depois de provarem a deliciosa comida que Launch cozinhava, Xiling começou a olhar para Launch de forma favorável e gradualmente se adaptou à existência dele. A distância entre as 3 garotas logo desapareceu. Launch, você não vai brincar com eles? Xiaia perguntou enquanto se aproximava e apontava para Xiling e Mieres, que voavam acima da superfície do mar e ocasionalmente levantavam ondas enormes. Launch balançou a cabeça baixinho. Xiling e Mieres são poderosos demais, então eu vou só assistir daqui. Ao ouvir isso, Xiaia assentiu com a cabeça. De fato, um humano comum não conseguiria sobreviver jogando junto com pessoas como Xiling. Ondas enormes se ergueram a cada movimento que faziam, e as ondas que despencavam de volta tinham uma força que ultrapassava dezenas de milhares de toneladas. Isso não assustaria pessoas normais até a morte. Ei, Launch, por que você está sentado aí? Venha brincar com a gente. Depois de brincar com Xiling por um tempo, Mieres, que já estava entediado, gritou para Launch, que estava sentado na praia. Vá, vou fazer eles prestarem atenção. Ok, Launch, que há muito tempo estava ansioso para ir, correu em direção ao mar. Tranquilamente, Xiae se deleitou no sol. Ele achava a luz quente do sol que espirrava sobre seu corpo muito confortável. Ele levantou a cabeça, olhou para o mar azul cristalino e viu as 3 garotas se divertindo. Xiling era a mais velha entre elas, quase adulta. Enquanto pensava em tudo isso, uma onda de exaustão o atingiu, e sob a brisa quente do mar, Xiae adormeceu sem querer. Quando acordou,
Encontrou Xiling e Miers construindo um castelo de areia ao seu redor enquanto Launch observava de lado. Ah, a propósito, Miers, o rabo atrás de você é real. Launch apontou para a cauda marrom peluda atrás de Miers. Ela queria fazer essa pergunta há muito tempo, mas se sentiu envergonhada. Todo Saiyajin tem um rabo. Miers enrolou o rabo na cintura dela e respondeu como se fosse algo natural. Então, por que Xia e Xiling não têm cauda? Eles também são Saiyajins. E, por que Saiyajins se transformam em um grande macaco durante a lua cheia? Se o talento latente deles não for bom, provavelmente perderiam a racionalidade após a transformação corporal. Então, eu e Xiling tiramos nosso rabo bem cedo. Xia respondeu com um sorriso. Embora um Saiyajin possa se transformar em grande macaco com força 10 vezes maior com a ajuda de uma cauda, era fácil perder a racionalidade se não fosse controlada corretamente. Xia ainda se lembrava da época em que Xiling se transformou no planeta Selma. Aquela noite foi marcada por graves perigos. Oh, Irm, quero voltar para minha vila natal para dar uma olhada. Xia, você pode me acompanhar? Launch perguntou de repente. Já se passaram vários anos desde que Launch retornou à sua vila natal, onde os moradores foram mortos por bandidos. Ok. Xia concordou. Mas, falando da vila natal de Launch, ele nunca tinha ouvido mencionar isso antes. Quando conheceu Launch, ela estava vagando sozinha do lado de fora. Ele ouvira dizer que a família dela foi morta pelos bandidos. Agora que ela buscava voltar, talvez fosse para oferecer sacrifício à família. Então, voltaram para a vila para trocar de roupa. Xia vestiu roupas brancas de treino, enquanto as garotas trocavam para roupas lindas e elegantes. Logo, eles voaram alto no céu. Launch também voou, no Flying Nimbus. A vila natal de Launch era uma vila remota. Havia apenas um caminho acidentado escavado em uma montanha, levando para fora. Era uma vila simples nas montanhas, longe do mundo mundano e agitado. Muitos moradores fugiram depois que a vila foi saqueada por bandidos alguns anos atrás. Mas, após alguns anos, suspiros de habitação humana gradualmente voltaram a ser evidentes ao redor. Em um canto desolado da antiga vila, Launch ajoelhou-se diante de um túmulo. Era o túmulo de seu avô. Depois de oferecer sacrifício ao avô, Launch enxugou as lágrimas, voltou ao lado de Xia e agradeceu. Obrigada por vir comigo. Xia acariciou o lindo cabelo azul escuro de Launch e sinalizou para que Xiling avançasse e a confortasse. Isso porque as palavras de Xiling seriam muito mais eficazes, já que ela também era uma menina. Tudo bem, seremos sua família no futuro, disse Xiling. Sim, sim. De lado, Miers assentiu repetidamente, mas seus olhos se voltaram ao pensar na deliciosa comida de Launch. Esse pirralho ficou completamente esperto. Ok, está ficando tarde. Não há necessidade de voltar, então vamos procurar uma hospedagem por perto. Ei, parece que tem uma vila naquela montanha. Podemos ficar lá hoje à noite. Xiling sugeriu ao avistar a fumaça subindo do outro lado de uma enorme montanha. Ok, desta vez, eles não voaram. Em vez disso, caminharam em direção à montanha. Na montanha ondulada, um caminho em zigue-zague se estendia para fora da enorme montanha. Esse era o único caminho que levava para fora das várias vilas próximas. Clique CLC. O som de um trator ligando ecoou, e uma fumaça negra apareceu. Um trator carregado de bagagens se movia em alta velocidade, indo rapidamente para um outro lado da montanha em aparente pânico. O que aconteceu? Xia bloqueou o caminho do trator e perguntou. O motorista, que estava fugindo com a família, desceu do trator, enxugou o suor e disse: um monstro apareceu à frente. Você não deveria seguir em frente. Agora, todo mundo está fugindo. Que monstro? Ao ouvi-lo, Miers imediatamente ficou animado. Einoze Cacho, um monstro misterioso que se especializa em destruir vilarejos. As vilas onde ela apareceu, no passado, foram todas completamente destruídas. Dragon Ball Legend capítulo 179. Quem matou Einoze Cacho? O que é um Einoze Cacho? É um javali selvagem. Depois que o trator partiu, Miers piscou curiosa. Lembrando do sabor delicioso do leitão assado, ela não pôde deixar de engolir a saliva. Javali, acho que não está tão gostoso assim, respondeu Xia com uma expressão estranha. Agora há pouco, quando o aldeão mencionou o nome Einoze Cacho, Xia só achou familiar. No entanto, quando Miers mencionou um javali selvagem,
Shia lembrou que realmente havia um monstro chamado Inozikashi no mundo de Dragon Ball. Era uma criatura estranha que foi criada pelo Mestre Roshi e pelo Mestre Shin quando eram jovens e, quando Son Goku estava a caminho de treinar após participar do 21º Torneio Mundial de Artes Marciais, ele encontrou Inozikashi. Naquela época, colaborava com Tien Shinhan e Shiatsu para enganar os moradores. Depois que Tien Shinhan e Shiatsu fizeram Inozikashi causar estragos na vila, eles chegariam, sob o pretexto de passarem artes marciais, e ajudariam os moradores a eliminar o perigoso Inozikashi e receberiam recompensas. Para ser direto, foi um ato fraudulento que não só foi brilhante, mas também muito eficaz. Tanto faz, vamos primeiro dar uma olhada. Talvez ficasse gostoso. Miers piscou, seu cabelo preto esvoaçando ao vento. Tudo bem, vamos dar uma olhada, respondeu Shia com um sorriso. Que Inozikashi havia aparecido, talvez ele também pudesse ver Tien Shinhan como uma criança. Atualmente, Tien Shinhan e Shiatsu deveriam estar treinando sob a orientação do Mestre Shin. Embora Tien Shinhan, o futuro guerreiro Z, tivesse uma personalidade implacável desde cedo, ele eventualmente mudou de vida e arriscou a vida várias vezes para defender a paz da Terra. Shia o admira bastante. Infelizmente, em batalhas posteriores, sua força tornou-se irrelevante, e ele gradualmente desapareceu nas correntes do tempo. Mas ele era muito melhor que Launch, que havia sido enterrado muito mais fundo. Pelo menos, ele aparecia com frequência. Portanto, apressaram seus passos e, num piscar de olhos, várias imagens residuais cruzaram a estrada da montanha. Seus passos pareciam lentos, mas a cada passo a distância diminuía. O único passo deles percorreu dezenas de metros, e num piscar de olhos, desapareceram em meio à estrada montanhosa em zigue-zague. Vila vizinha nas montanhas. Como resultado da fúria de Inozikashi, as casas desabaram e fazendas foram destruídas na vila. Os adultos fortes e saudáveis da vila pegaram armas para lutar contra Inozikashi. No entanto, todos foram arremessados pela força bruta do corpo, recebendo ferimentos graves. Ah, esse é o Inozikashi, parece tão feio, com certeza não parece que seria gostoso. Uma voz feminina clara soou. Miers pulou, pousou no topo de uma grande árvore, de 7 a 8 metros de altura, e concluiu com uma voz um tanto arrependida, enquanto observava a estranha criatura atacando continuamente com força bruta em uma fazenda. Inozikashi tinha pele azul escura. Tinha um corpo de um javali selvagem, galhadas na cabeça e asas semelhantes às de uma borboleta nas costas. Sua aparência era feia, mas cômica. Nesse momento, Inozikashi respirava pesadamente enquanto feria gravemente os aldeões que avançavam com sua força bruta. É realmente o Inozikashi do Mestre Shin. O Tien Shinhan e o Shiatsu estariam aqui também, como na obra original. Shia, que estava ao lado de Miers, sorriu e avaliou o ambiente. Shia, esse Inozikashi é muito poderoso. Como ainda não conseguia sentir que, Launch não conseguiu determinar com precisão a força de Inozikashi. Miers curvou os lábios em um sorriso de desprezo. Poderosa. É só lixo. Seu poder de batalha é inferior a 70. Nem preciso atacar, usar que é suficiente para esmagar e transformar em polpa de carne. 70 Battle Power não valia a pena ser mencionado na frente de Miers. Ela não precisava se mover ou tocar, e podia matar Inozikashi apenas com sua aura imponente condensada usando seu Ki. Isso era parecido com quando Son Goku lutou com Frieza no planeta Namek, só precisou olhar para o chão para abrir um grande buraco nele e enterrar o Vegeta morto. Esse era o uso do Ki. 70 de poder de batalha. Essas pessoas não são páreo para isso. Assustada, Launch balançou a cabeça. Seu poder de batalha era pouco mais de 40, e ela nem conseguia demonstrar 30 de poder de batalha no modo de cabelos azuis. Shia sorriu e olhou para Miers. Miers, não se exiba demais e vá cuidar daquele Inozikashi. Beleza. Miers respondeu feliz. O corpo dela brilhou e apareceu na frente de Inozikashi. Quando viram uma garotinha aparecer diante do monstro perigoso, os homens fortes e saudáveis da vila entraram em pânico e gritaram: é perigoso, volte rápido. Miers não deu atenção aos avisos dos moradores e lhes deu um enorme sorriso. Depois, ela se virou e observou Inozikashi com grande interesse. Inozikashi parecia instintivamente sentir uma ameaça à sua vida. Ele respondeu imediatamente e, movendo seu corpo obeso, recuou para trás enquanto ofegava, seus dois cascos frontais esfregando no chão. O que está acontecendo?
porque parece que a Inozikashi está com medo. Os moradores viram Inozikashi agindo assustado. Não é possível, como Inozikashi pode ter medo dessa garotinha? É verdade, olha. Os moradores esfregaram os olhos incrédulos. O Inozikashi realmente estava recuando com medo por causa da garotinha. O que aconteceu? Inozikashi, que nem conseguiu ser contida pelo ataque conjunto de dezenas de adultos, teve medo inesperado de uma garotinha que parecia não ter mais de 10 anos. Ei, deixa eu provar o sabor da sua carne. Miers esfregou a barba e proferiu aquelas palavras ferozes. Uou! Os nervos de Inozikashi estavam à flor da pele, e ele continuava recuando. Ele bateu as asas de borboleta, e pequenas partículas de poeira voando emitindo luz fluorescente tênue imediatamente se espalharam acima das asas. Aproveitando a oportunidade, Inozikashi fugiu. Tosse, tosse, o que é isso? Miers acenou com a mão e tossiu violentamente, o rosto ardendo. De repente, um traço de intenção assassina passou por seus olhos escuros. Essa coisinha fraca ousou conspirar contra ela. Miers, que queria se exibir, se sentiu muito humilhado. Ela juntou uma pequena bola de raios elétricos na mão e a lançou em Inozikashi. Um raio cintilante de luz cruzou o céu, e a onda de energia eletrificada atingiu o alvo com sucesso. Com um som retumbante e um rugido dilacerante, Inozikashi desmaiou em uma enorme cratera em meio a uma enorme explosão, imóvel. Com 180 mil de poder de batalha, Miers poderia acenar casualmente com a mão, e o gesto criaria uma tempestade violenta que varria todo o continente. Depois, o que aconteceria com uma onda de energia? Quando viram que a monstruosa Inozikashi estava imóvel com apenas um ataque casual à garotinha, quem sabe se estava morta ou não, os aldeões que assistiam ficaram todos boquiabertos e tontos. Sentindo incredulidade com o que viam, os moradores beliscaram as coxas. Dói. Então isso realmente não é um sonho. Tão poderosa, essa garotinha, será que ela é uma lendária artista marcial? Ouvi dizer que um artista marcial é muito mais poderoso que uma pessoa normal. Sim, sim, eu também ouvi isso. Os moradores ficaram lentos por um tempo, mas logo começaram uma discussão acalorada. Sobre Miers, que havia eliminado a Inozikashi, eles lhe atribuíram diretamente a identidade de uma artista marcial. Pelo que entendiam, só artistas marciais poderiam usar tal força. Bem, Launch, você pode me ajudar a transformar esse Inozikashi em um prato? Quero provar. Miers perguntou ao Launch. Ela obviamente era um ano mais nova que Launch, mas parece ignorar isso. Ok. Launch respondeu com um sorriso feliz. Nesse momento, devido ao barulho da explosão anterior, duas figuras à distância vieram olhar. Quando viram o Inozikashi morto deitado em uma cratera, com o corpo inteiro exalando fumaça preta, seus rostos mudaram muito, e correram apressadamente. Quem são vocês? Quem diabos matou o Inozikashi do mestre? As duas pessoas não eram altas. Eles estavam vestidos com roupas verdes de artes marciais, com chapéus na cabeça. Dragon Ball Legend capítulo 180 Lançamento dos cabelos dourados surpreendentemente, eram o Tien Shinhan e Xiaotsu. Tien Shinhan estava de mau humor, naquele momento. Inozikashi, que havia sido dado aos cuidados deles pelo mestre, 2 dias atrás, de repente acabou. Então ele e Xiaotsu o perseguiram até aqui, no entanto, não esperavam que fosse morto por alguém. Quem é você? Quem diabos matou o Inozikashi do mestre? Tien Shinhan olhou friamente para as 4 pessoas à sua frente. A Inozikashi do mestre havia sido morta por alguém. Ele e Xiaotsu definitivamente seriam responsabilizados. A ideia de possivelmente enfrentar a punição do mestre depois de voltar piorou o humor de Tien Shinhan. No entanto, Tien Shinhan vinha, afinal, estudado sob a orientação do mestre Shen por muitos anos, então instintivamente sentia que o lado da ordem era extraordinário. Ao mesmo tempo, Xiae também avaliou os 2 jovens cansados de viagem à sua frente que tinham corrido para lá. Eles são Tien Shinhan e Xiaotsu? Era a primeira vez que ele via um Z-guerreiro da obra original. Ele não pôde deixar de sentir um pouco de curiosidade. Ainda faltavam 8 anos para a história começar, então Tien Shinhan e Xiaotsu ainda não eram adultos. Eles não eram altos, e seu poder de batalha atual não podia ser comparado ao que tinham quando apareceram na história. O poder de batalha atual de Tien Shinhan é apenas 43, mas já é impressionante ele ter alcançado esse nível antes de completar 10 anos de idade, exclamou Xiae em seu coração. Xiaotsu também não era ruim. Embora não tivesse muito poder de batalha aos 5 ou 6 anos,
Tanto Xiao Tzu quanto Tian Xinyan ainda eram considerados os melhores entre seus pares. Isso explicaria por que Mestre Shen os acolheu como seus alunos. Eu matei ele, e daí? Miers lançou um olhar furioso, com tom altivo. Ela quer comer um porco assado, mas alguém realmente ousou fazer comentários tão irresponsáveis. Estaria cansado de viver. Quando seu olhar se fixou no Tian Xinyan e Xiao Tzu, uma aura intangível e imponente tomou a forma de um redemoinho e se espalhou em direção a eles, como uma onda monstruosa. A expressão de Tian Xinyan mudou muito, como se tivesse levado um golpe no peito por uma marreta, e ele cambaleou para trás, gotas de suor frio escorrendo pela testa. Quem diabos é esse pirralho? Como ela pode ser tão poderosa? Tian Xinyan mal conseguia se manter em pé enquanto olhava para Miers surpreso. Tian Xin, essa pessoa é tão perigosa. Xiao Tzu puxou a manga de Tian Xinyan, até alguém jovem como ele sentia o perigo. Tian Xinyan assentiu com uma expressão grave. Ele sabia que desta vez havia encontrado seu igual. Parecia que a garotinha, que parecia ter mais ou menos a mesma idade que ele, era definitivamente uma especialista. Tian Xinyan deduziu em seu coração. Essa sensação de não poder fazer nada, ele só experimentara na frente de seu mestre, Mestre Shen. Será que a força dessa garotinha já era comparável à de seu mestre? Mas, como isso foi possível? Seu mestre Shen era um especialista em artes marciais tão famoso quanto o mestre Rozi, o deus das artes marciais. Ela era tão pequena, mas já tão poderosa. Não, talvez nem o mestre seja necessariamente seu oponente. Um pensamento surgiu de repente na mente de Tian Xinyan que nem ele mesmo ousava acreditar. Isso o aterrorizava. Chega, Mieres, retire sua aura. Xiaia deu um passo à frente e gritou suavemente para que ela parasse. Ele sabia que, se não a impedisse, ela mataria Tian Xinyan, o futuro Z-guerreiro. Oh! Miers deu de ombros e se afastou para o lado, sem dizer nada. A pressão envolvendo Tian Xinyan e Xiao Tzu desapareceu. Você criou esse Nozikacho? Xiaia chegou à frente deles e perguntou a Tian Xinyan com voz indiferente. Na obra original, Nozikacho foi deliberadamente libertado por Tian Xinyan e Xiao Tzu para extorquir dinheiro dos moradores. O quê? Alguém estava criando o Nozikacho? Nossa vila foi destruída por esse Nozikacho. O que eles querem ao criar a Nozikacho? Ao saber que Nozikacho estava sendo criada por alguém, os moradores imediatamente ficaram cheios de ressentimento e amaldiçoados. Por causa do odioso Nozikacho, várias vilas próximas foram destruídas. Sim. Tian Xinyan gemeu no seu coração e assentiu, admitindo. Normalmente, ele não colocaria esses moradores em sua cara, mas agora que havia especialistas misteriosos presentes, só podia ser honesto e admitir. Mas, desta vez, ele fugiu sozinho. Tian Xinyan acrescentou rapidamente. Ainda bem que você admitiu, já matamos esse Nozikacho. Como seu mestre, como você vai assumir a responsabilidade? Lançar. Xiaia gritou de repente. O quê? Lao She respondeu reflexivamente. Xiaia sorriu para ele e disse a Tian Xinyan, desde que você consiga derrotar meu companheiro e compensar os aldeões pelas perdas, desta vez eu te perdoarei. Depois de ouvi-lo, Tian Xinyan olhou para Lao She, vendo que a garota de cabelo azul não era nada especial, assentiu em concordância. Ok, posso lutar com seu companheiro. Lao She, que só agora entendia a intenção de Xiaia, acenava repetidamente com as mãos e dizia, não, eu não sei artes marciais. Ela então olhou para Xiaia com pena. Na Torre Corim, Lao She só aprendeu a plantar feijões sem Zu. Ela não sabe lutar. Você não é quem vai lutar com ele, o outro lançamento é. Ela também deveria sair para se exercitar. Xiaia respondeu ao Lao She. Ao ouvi-lo, Lao She congelou antes de perceber as intenções de Xiaia. Sua outra versão havia aprendido artes marciais com Corim, então lutar não deveria ser um problema. Imediatamente, ela disse feliz, certo, porque eu não pensei nisso. Ela pegou um punhado de cabelo e usou para fazer cócegas nas narinas. O nariz dela coçou imediatamente. Atim. O cabelo azul de Lao She de repente ficou dourado, e sua expressão inocente ficou feroz e intimidadora, até seu temperamento mudou. Sua persona havia mudado completamente. E, Lao She transformado. Miers franziu as sobrancelhas e olhou com uma expressão curiosa. Personalidade dupla. Os belos olhos de Xiling brilharam de repente. Onde é isso? Lao She, de cabelos loiros,
Olhou ao redor e descobriu que estava em uma vila montanhosa desconhecida e pensou, será que meu outro eu finalmente estava disposto a deixar aquele lugar horrível? Há hectares e hectares. Finalmente consegui sair daquele lugar horrível. Launch, de cabelos loiros, caiu na risada alta, obviamente encantado. Nesse momento, Launch, de cabelos loiros, percebeu Chiaya de lado e pensou, essa pessoa parece meio familiar. Onde já vi ele antes? De repente, ela se lembrou. Não era ele o culpado que a mandou para a Torre Corin? Ah não, porque essa pessoa também está aqui. Parece que dessa vez também não posso escapar. Por que você também está aqui? A loira Launch, que riu sem jeito enquanto seu corpo desabava em derrota. Lançamento loiro, faz tempo. Chiaya sorriu levemente e cumprimentou. Ele percebeu a energia no corpo de Launch começar a se mover após sua transformação. Se a antiga lança de cabelos azuis podia exercer apenas 20 ou 30 poder de batalha, então, após se transformar na lança de cabelos loiros, ela poderia exercer 100% de seu poder. De fato, só a lança de cabelos loiros podia exercer todo o poder dentro do corpo dela. Então me diga, por que você me fez sair? A loira Launch, que sabia que não poderia escapar, então falou com ousadia, já que um porco morto não tem medo de ferver água. Ei, eu te mandei vir porque quero ver os resultados do seu treinamento nesses últimos 2 anos. Bem, você vê essa pessoa. Derrote-o. Caso contrário, você entende. Certo? Chiaya apontou para Tien Shinhan e riu de Launch. Launch, de cabelos loiros, estremeceu. Ela se lembrou de que essa pessoa já a trouxe voando para o céu, e gotas de suor frio escorriam. HMPH, deixa esse cara comigo. Launch, de cabelos loiros, falou em tom duro. Depois disso, ela se aproximou de Tien Shinhan e Xiaotsu. Rapaz, não me culpe por não ter piedade. Se eu não te derrotar, hoje terei que sofrer. HMPH. As sobrancelhas de Tien Shinhan se mexeram e ele bufou enquanto sua pele ficava um pouco sombria. Tien Shin. Xiaotsu gritou. Não se preocupe, deixa comigo. Disse Tien Shinhan friamente. Naquela época, Tien Shinhan ainda não havia recebido o ensinamento do mestre Roshi, então sua personalidade ainda era muito sombria. Se não estivesse apreensivo com os vários especialistas misteriosos ao lado, aqueles que ousassem falar com ele dessa forma, fossem homens ou mulheres, já teriam sido mortos por ele há muito tempo. Essa Launch loira não parece ter treinado muito, mas ela é tão interessante. Miers riu como se tivesse encontrado um brinquedo interessante. A força do lançamento de cabelos loiros é mais ou menos a mesma daquele humano. Xilinga assentiu levemente. Chiaya sorriu ao olhar para eles. Na obra original, o lançamento de cabelos loiros sempre gostou de Tien Shinhan. Embora, no fim das contas, nada tenha acontecido entre os dois, agora que os vi prestes a lutar, ele achou isso bem interessante. Dragon Ball Legend capítulo 181 aconselhando Tien Shinhan e as duas garotas se retiraram para dar um espaço vazio para Launch e Tien Shinhan, e depois de observá-los, os moradores seguiram o mesmo caminho e também recuaram um a um. Um duelo entre artistas marciais era muito novo para eles, que viviam nas profundezas das montanhas há muito tempo. Era como assistir a um filme, a chance era rara, e ninguém queria perder a empolgação. No espaço vazio destruído por Inoz e Cacho, Launch, de cabelos loiros, se aproximou com arrogância e ficou de frente para Tien Shinhan. Enquanto seu corpo delicado encarava o vento forte soprando entre as montanhas, seus cabelos dourados ondulados esvoaçavam descontroladamente. Ela olhou para Tien Shinhan com indiferença, sem se defender, cheia de aberturas. Ainda assim, a expressão de Tien Shinhan ficou muito mais séria. Ei, esse Launch realmente se exibe. Miers revirou os olhos. A loira Launch, que estava ali parada sem se defender, fazendo-a parecer cheia de aberturas, mas um olho atento notaria que seu corpo emitia princípios profundos que dificultavam o início do ataque do oponente. Realmente merece ser ensinado por Corin. Os olhos de Chiaya brilharam ao ver isso, mas não houve mudança em sua expressão, apenas um leve aceno de cabeça. Movimentos de um verdadeiro artista marcial já viraram instinto, e não são como os de um iniciante. Toda vez, antes de começarem a lutar, assumiam uma postura de ataque ou defensiva. Eles geralmente fazem as coisas no próprio ritmo e são imprevisíveis. Eles podem causar problemas aos inimigos bem antes da luta começar. Enfrentando o lançador de cabelos loiros que não se defendeu, Tien Shinhan não sabe como atacar. No entanto,
Xiaya sabia que, se a lança de cabelos loiros tivesse vantagem em força, ela não ficaria parada esperando o oponente tomar a iniciativa. Em vez disso, teria atacado diretamente. Afinal, em certas circunstâncias, atacar era a melhor forma de defesa, então o artista marcial deveria ser habilidoso em tomar a iniciativa. Mas, se a luta ficar empatada, deduzir-se-ia que a força de ambos os lados estava equilibrada. Como nenhum dos lados tinha garantia de conter o outro, não ousariam agir precipitadamente, sob medo de serem os primeiros a expor fraqueza. Portanto, a loira Launch podia parecer despreocupada, mas só os inexperientes achavam que ela não estava levando a luta a sério. Essa garota é realmente tão forte. Como quem estava à sua frente, Tian Xinyan não considerou tanto quanto Xiaya. Suas sobrancelhas se ergueram e, pela primeira vez na vida, ele teve dúvidas sobre as artes marciais que seu mestre lhe ensinara. Já que você não está atacando, não me culpe por não ter pego leve com você. Launch, de cabelos loiros, gritou com Tian Xinyan. Então, seu pé direito avançou, levantando uma nuvem de poeira. De repente, Launch mergulhou como um pássaro ágil, seus movimentos nada desajeitados. Bang! A expressão de Tian Xinyan mudou de repente, e ele virou a mão e começou a contra-atacar. Num instante, o silêncio entre eles foi quebrado de repente. Ambos os lados saíram correndo, atacando-se mutuamente. Os moradores só podiam ouvir o som de passos e os ecos de golpes sendo trocados. Como nunca tinham visto artistas marciais treinarem antes, os movimentos lindos e rápidos das silhuetas dos dois lutadores eram demais para os olhos dos moradores. A aura imponente do Launch não é ruim, ela deve ter treinado seriamente enquanto seguia Corin. Olhando para os dois lutando, Xia riu e disse para Xiling. Aos olhos dele, os movimentos do Launch, de cabelos loiros, só podiam ser considerados nada ruins, nem particularmente notáveis. No entanto, só Xiae podia dizer isso, pois suas experiências eram bastante altas. Seja por sua força ou nível de artes marciais, ele estava em um nível alto, e conseguia enxergar através de cada truque dos artistas marciais e rapidamente discernir as aberturas. Mas, o loiro Launch era suficiente para ser considerado um artista marcial aos olhos dos terráqueos. A velocidade de ataque de Tian Xinyan, embora um pouco mais lenta, parece ter seu próprio estilo, porém seus movimentos são um pouco sinistros. Xiling analisou casualmente, enxergando completamente os movimentos de Tian Xinyan. Essa é a arte marcial da escola Crane, e que, junto com a escola Turtle, é uma escola de artes marciais bem conhecida na Terra. Xiae explicou. Após a morte do mestre Mutaito há 300 anos, seus dois discípulos, o mestre Rosi e o mestre Shen, se separaram por pensamentos diferentes. Depois, fundaram a escola das tartarugas e a escola do Grossé com seus respectivos métodos de treinamento. Ambos são estilos bem conhecidos de artes marciais terrestres, mas se opõem e não se reconhecem. Eles estão lutando há mais de 100 anos. Enquanto Xiae falava, a luta entre Launch, de cabelos loiros, e Tian Xinyan, continuava. Ambos tinham níveis de energia quase parecidos. A loira Launch, que estava usando o método de respiração que Corin lhe ensinou, então sua aura, durante a luta, era muito mais tranquila. Os movimentos ferozes consumiram uma quantidade impressionante de energia, e não demorou para que Tian Xinyan começasse a ofegar e gradualmente ficando em desvantagem. Por outro lado, Launch, de cabelos loiros, ainda podia lutar, embora sua aura já estivesse em desordem. Se eu continuar lutando, isso só vai ficar cada vez mais desvantajoso para mim. Embora Tian Xinyan ainda fosse jovem, ele analisava a situação com bastante maturidade. Ele sabia que, se continuasse lutando, seus ganhos não igualariam as perdas, então seria melhor ir com tudo e ter uma luta final. Do Donghai. Tian Xinyan apontou o dedo indicador e gritou. Imediatamente, a energia dentro de seu corpo se uniu, e um ponto vermelho brilhante apareceu e piscou em seu dedo. Xiu. Uma luz fria piscou, e o raio carmesim riscou o céu. O que é isso? Quando o lançamento de cabelos loiros viu do Donghai voando em alta velocidade, ela se assustou e suas pupilas negras se contraíram. Mordeu os lábios, estendeu o punho e esmagou resolutamente o laser que se aproximava. Brum! O punho se esmagou acima do pequeno raio. Dodonrai foi forçado a cair no chão, destruindo uma enorme cratera. Como isso é possível? Alguém realmente recebeu Dodonrai de frente?
A expressão de Tien Xinhan estava um pouco lenta ao ver sua habilidade única ser desviada por alguém sem dificuldade. O Dodonrai era uma técnica secreta da escola Crane, e apenas seus discípulos diretos tinham as qualificações para aprendê-la. O talento inato de Tien Xinhan era muito bom. Ele não tinha demorado muito para aprender Dodonrai. Ah, dói. Que diabos foi isso? Launch, de cabelos loiros, acariciou seu punho vermelho brilhante e xingou, o braço inteiro ainda dormente. Ela olhou para Tien Xinhan e disse com firmeza, garoto, qual movimento você usou? Agora, você me deixou com raiva. Imediatamente, seu corpo ficou ilusório. Era uma imagem residual. Não é bom. De repente, Tien Xinhan gritou. No entanto, ele não tinha mais forças para reagir. Aquele Dodonrai acabara de ter esgotado toda sua força, e ele só podia olhar impotente enquanto o punho do loiro Launch, descido. Bang! O enorme poder foi destruído, como um trem colidiu com ele em grande impulso. O corpo de Tien Xinhan foi lançado dezenas de metros para longe. Tien Xin. Xiaotsu gritou ansioso, correu até Tien Xinhan e o ajudou a se levantar. Lança, pode parar. Xiaia gritou para o lançamento de cabelos loiros. Isso fez com que ela parasse seu próximo ataque. O resultado do duelo foi claro. Launch e Tien Xinhan estavam equilibrados em força, porém Launch o superou em habilidade. Afinal, Corin treinou pessoalmente o lançamento de cabelos loiros por 2 anos. Embora Corin em si não fosse forte, a qualidade de seu ensino era, ainda assim, uma das melhores. Tien Xinhan olhou apático para Xiaia e outros à distância, e então se levantou com o apoio de Xiaotsu. Eu perdi. Tien Xinhan balançou a cabeça e riu amargamente. Ele ainda não conseguia aceitar o fato de alguém ter recebido seu Dodonrai com as próprias mãos. Afinal, Dodonrai era um movimento semelhante ao Kamehameha. Ambas eram técnicas lendárias. Como alguém poderia recebê-lo com as próprias mãos? Essa realidade deu um grande golpe a Tien Xinhan. Jovem, você sabe por que perdeu? Xiaia caminhou até Tien Xinhan. O quê? Tien Xinhan olhou para Xiaia que se aproximava. A escola Crane é uma das melhores escolas de artes marciais do mundo. A base é muito importante, e isso pode ser visto pelas suas artes marciais. Você só perdeu porque ainda não dominou técnicas de luta. Embora a escola Crane seja poderosa, seus movimentos são um pouco mais sinistros do que os da escola Tartaruga. Claro, a própria força também é muito importante. Seu Dodonrai é muito poderoso, mas você não tem força para exercer todo o poder dele. Se quiser avançar no caminho das artes marciais, talvez queira desafiar a Torre Corin. Xiaia riu enquanto generosamente dava alguns conselhos a Tien Xinhan pelo bem do seu futuro. Ele se virou para Xiaotsu e disse, depois de compensar as perdas dos aldeões, traga seu companheiro embora. Xiaotsu sentiu com o medo. Ele então jogou um saco de moedas no chão e saiu apressado com Tien Xinhan. Xiaia os observou até desaparecerem na estrada de montanha em zigue-zague antes de se virar. Você parece pensar muito bem deles. Xiling disse a Xiaia. Só acho que esses dois podem se tornar bons guerreiros no futuro se seguirem pelo caminho certo. Xiaia balançou a cabeça e disse casualmente. Você é realmente estranho, eles são só alguns terráqueos. Eles realmente valem tanta sua atenção? Quem sabe? Talvez eles não sejam piores que os Saiyajins no futuro. Xiaia brincou. Ele pensou no coração, se Tien Xinhan me ouvir e for para a Torre Corin treinar cedo, talvez ele não corra atrás dos passos de Son Goku tão intensamente no futuro, e seja enterrado pelas torrentes do tempo. Dragon Ball Legend capítulo 182 Mestre Shen e o mercenário Tal do outro lado. Tien Xinhan deixou a Vila da Montanha com o apoio de Xiaotsu. Já estava escuro quando finalmente chegaram a um prédio. Esse prédio foi a base da Crane Shoal, onde seus membros vivem. Mestre. Tien Xinhan chamou. Logo, a porta do prédio se abriu, e um velho de cabelos azuis com rosto grosso vestido com uma túnica verde de artes marciais saiu. Ele ficou levemente surpreso ao ver seu aluno ferido, e sua expressão imediatamente ficou sombria. O que aconteceu com Tien Xinhan? Eu te pedi para procurar Inozikachu, então como você se machucou tão gravemente? Mestre Shen perguntou, um pouco irritado. Mestre, quando corremos, Inozikachu já havia sido morto por alguém. Tien Xin não era um opositor dos perpetradores. E foi derrotado. Xiaotsu tinha medo de que o mestre Shen ficasse bravo, então explicou rapidamente. O quê? A expressão do mestre Shen mudou muito,
e uma aura aterrorizante rompeu de seu corpo. Ei, quem ousa se opor à nossa escola do Garou? Seria alguém do lado daquela velha tartaruga? Bem, Tien Xinhan, me conte tudo em detalhes. As mãos do mestre Shen estavam atrás das costas, e as veias em seus punhos se contraíram, revelando a raiva em seu coração. Mas, como mestre de uma escola enorme, o mestre Shen não carecia de paciência. Sim. Tien Xinhan respondeu, e então explicou tudo o que aconteceu quando encontraram Xiaya. Especialmente quando ele descreveu Mieres. Isso deixou o mestre Shen, que ouvia, um pouco assustado. Depois de ouvir a narrativa de Tien Xinhan, o mestre Shen inspirou um sopro de ar frio e disse: Você tem certeza de que a garotinha que te derrotou tem a mesma idade que você? E a pessoa que matou Inozikachu tem uma aura mais poderosa que a do mestre? Sim, mestre. Tien Xinhan falou sem hesitar. Quanto à força do lançamento de cabelos loiros, Tien Xinhan ainda podia fazer alguns julgamentos, mas aquele que agiu no início, Mieres, era como uma caverna profunda, e Tien Xinhan não conseguia determinar sua verdadeira força. Na opinião dele, até mesmo a aura de sua mestra estava longe de ser igual a ela. Ah, a propósito, mestre, aquela pessoa também mencionou a Torre Corin. A que se refere a Torre Corin? É uma escola de artes marciais como o Templo Orin? Torre Corin, ah! Mestre Shen murmurou, relembrando. Parece que ele voltou aos dias de sua juventude, quando seguia seu mestre, o mestre Mutaito, para treinar. Ao ver isso, Tien Xinhan percebeu que a Torre Corin devia ser um lugar misterioso. Ele estava prestes a falar quando viu o mestre Shen levantar a mão, impedindo-o. Mestre Shen balançou a cabeça e disse: Esta Torre Corin é o lugar mais sagrado das artes marciais na Terra. Seja ou aquela velha tartaruga, ambos enfrentamos o desafio dele quando éramos jovens. Porém, aqueles que conseguiram escalar a Torre Corin são muito poucos. Ah! Falando isso, o mestre Shen murmurou para si mesmo. Já que a outra pessoa conhece o nome da Torre Corin, ele não deve ser uma pessoa comum. Na Terra, apenas as famosas escolas antigas tinham acesso aos segredos da Torre Corin. Pessoas comuns só conheciam uma torre divina extremamente alta na floresta do hemisfério norte, mas não sabem o que ela representa. O mestre Shen era um artista marcial que vivia há várias centenas de anos, afinal. Embora sua personalidade fosse um tanto sinistra, ele não faltava a sabedoria de um artista marcial. Ele murmurou para si mesmo por um tempo e disse: Você deveria primeiro descer e tratar seus ferimentos, e esperar alguns dias pelo seu tio marcial, o mercenário Tao. Vamos conversar mais sobre isso então. Sim. Tien Xinhan e Xiao Tzu responderam e se afastaram com o estômago cheio de dúvidas. Alguns dias depois, foram informados pelo mestre Shen de que o assassino número 1 da Terra, o mercenário Tao, havia chegado à base. O quê? Tien Xinhan foi ferido por alguém. Quer que eu vá matar essa pessoa? No momento em que o mercenário Tao entrou pela porta, ele já estava falando em matar alguém. Quanto ao seu sobrinho marcial Tien Xinhan, o mercenário Tao estava bastante preocupado. A pessoa que feriu Tien Xinhan não é comum. Mestre Shen sentou-se ereto em um banco e segurava uma chaleira de chá na mão. Por que você diz isso? O mercenário Tao perguntou surpreso. Naturalmente, como assassino número 1 da Terra, a habilidade de luta do mercenário Tao era uma das melhores do planeta. Aos olhos dele, não havia muitas pessoas que pudessem enfrentá-lo, exceto seu irmão mais velho, o mestre Shen, e aquela velha tartaruga que busca a fama e elogios. Ouvi de Tien Xinhan que foi uma criança que o feriu. Além disso, quem atacou antes disso ainda possui habilidades acima da nossa. Disse o mestre Shen com voz sombria. Há hectares, como isso é possível? O mercenário Tao riu com desdém, mas lembrou de algo, de repente, e perguntou com dúvida. Você está dizendo que uma criança feriu Tien Xinhan? Sim. Menino ou menina? Tien Xinhan foi ferido por uma garota loira entre aquelas pessoas. Que habilidades uma garotinha pode ter? Espera, você acabou de dizer entre aquelas pessoas. A outra pessoa não estava sozinha. O mercenário Tao perguntou com uma carranca. Mestre Shen assentiu, eram 4 pessoas ao todo, 3 mulheres e um homem. O homem e uma mulher eram um pouco mais velhos, enquanto as outras 2 eram meninas pequenas. Tien Xinhan disse que foi uma das meninas pequenas que o atacou. Havia um menino. O semblante do mercenário Tao imediatamente ficou sombrio. Ele se lembrou de sua experiência naquela pequena cidade, 2 anos atrás.
Naquela época, ele foi lançado apenas por um vento de palmeira por um garoto aparentemente muito comum. Essa era uma pedra no coração do assassino número 1 da Terra, e a única experiência que o fazia sentir medo. Segundo Tien Xinhan, aquele garoto, que viajava com a pessoa que feriu Tien Xinhan, provavelmente foi quem o lançou para longe naquele dia. Por quê? Você sabe de uma coisa? Percebendo a mudança no semblante do mercenário Tao, o mestre Shen perguntou. Tem uma pista. Se for realmente essa pessoa, é melhor eu não ir procurá-la para me vingar. As palavras do mercenário Tao eram evasivas, e então ele falou sobre seu encontro 2 anos atrás. Depois de ouvir o relato do mercenário Tao, os olhos do mestre Shen se arregalaram. Ele meio que não ousava acreditar no que acabara de ouvir. De onde diabos essas pessoas vieram? Aquela pessoa de quem você falou agora te derrotou apenas com um vento de palmeira? Mestre Shen perguntou com tristeza. De repente, percebeu que o mundo das artes marciais que conhecia havia se tornado, em algum momento desconhecido. Se o assassino amplamente conhecido como número 1 da Terra pudesse ser facilmente derrotado por alguém, então como ele e o mestre Shen seriam considerados aos olhos dos outros? Não sei, essa pessoa é de origem misteriosa. Depois procurei, mas não havia ninguém assim no mundo das artes marciais. O mercenário Tao suspirou. As escolas mais poderosas e maiores do mundo das artes marciais da Terra eram a escola da Tartaruga e a escola do Gro, herdadas do mestre Mutaito. Muitos especialistas podem ser encontrados em ambas as escolas. Suspiro. Um deles mencionou a Torre Corin. Você acha que eles vieram da terra sagrada de Corin? Perguntou o mestre Shen. É aquela torre que aquele cara, o mestre Rosi, escalou? Como pode haver alguém naquele lugar? O mercenário Tao zombou. O fato de a terra sagrada de Corin ser considerada a terra sagrada das artes marciais não era infundado, pois muitas escolas se originaram ali. No entanto, o mercenário Tao não acredita que a Torre Corin seja mágica. Só o mestre Rosi, aquele tolo, teria escalado a Torre Corin. Mas, o mercenário Tao não sabia que o mestre Shen também tentou o desafio da torre quando era jovem, mas desistiu no meio do caminho. Alguns dias depois. Mestre, quero sair com Xiao Tzu por um tempo para treinar. Tien Xinhan se curvou para o mestre Shen. Mestre Shen segurou uma xícara de chá e tomou um gole de chá. Ele assentiu, embora não tenham se passado muitos anos desde que você entrou na escola. Seu talento inato é excepcional, então você aprendeu tudo o que havia para aprender. Portanto, pode não ser uma má ideia sair e treinar por um tempo. O mestre Shen estava muito satisfeito com seus 2 alunos. Seu aluno mais velho, Tien Xinhan, havia ingressado na escola há apenas alguns anos, mas ele já havia aprendido a habilidade secreta da escola do Gro, Dodon Hai, que era comparável à técnica lendária de nível do mestre Rosi, Kamehameha. Não pode ser considerado treinamento se não se passam por várias décadas de dificuldades. Portanto, quando Tien Xinhan propôs sair sozinho, o mestre Shen concordou prontamente. Depois que sair, acelere seu treinamento, e se encontrar alguém da escola das tartarugas, dê uma lição para eles sem piedade. Sim, mestre. Tien Xinhan assentiu vigorosamente, saiu da entrada do prédio junto com Xiao Tzu, desceu a estrada em espiral da montanha e rapidamente desapareceu na névoa enevoada. Nas primeiras horas de um dia de outono levemente frio, um vento gelado soprava. Junto com o clima desconcertantemente sombrio, pequenas luzes piscavam no meio da montanha. Dragon Ball Legend capítulo 183 Reminiscências de Muying. Com o passar do tempo, a passagem da primavera sinalizava a chegada iminente do inverno. Num piscar de olhos, já se passaram 5 anos desde que os Saiyajins se mudaram para o planeta Yongsan. Nesses últimos 5 anos, a mudança mais notável foram as experiências dos Saiyajins que vieram do planeta Vegeta. Naquele ano, quando os Saiyajins fugiram para o planeta Yongsan em pânico, seus números eram insignificantes, menos de 15.000. No entanto, após 5 anos de desenvolvimento, e à medida que mais e mais bebês nasciam, o número de Saiyajins começou a aumentar gradualmente. Agora, eles tinham uma população de 18.000 pessoas. À medida que as crianças crescem, o número de Saiyajins adultos aumentará. Naturalmente, além do aumento populacional, a força geral do planeta Yongsan também passou por mudanças devastadoras. O planeta Yongsan tinha muitos Saiyajins excepcionais que, nos últimos 5 anos, haviam se beneficiado do excelente ambiente de treinamento do planeta e aumentaram muito sua força.
À medida que os membros das 12 divisões do Esquadrão de Batalha Especial cresceram, incluindo Xiaya, Xiling e os outros, atualmente, no planeta Ongsan, há 7 Saiyajins no nível Super Guerreiro e 300 Saiyajins no nível Guerreiro de Elite. Esse grau de crescimento, embora comparado a 2 anos atrás, tenha desacelerado, porém comparado ao auge do tempo do planeta Vegeta, não só a força dele se recuperou totalmente, como nem sequer pode ser comparada àquela época. A força do planeta Ungsan agora havia se estabilizado, e eles precisariam de uma oportunidade especial para continuar se fortalecendo no futuro. Caso contrário, eles não farão mais grandes avanços. No céu noturno sem limites, as estrelas eram numerosas, como feijões espalhados em uma tela preta, seu brilho era resplandecente e cristalino. A luz das estrelas tremeluzia de qualquer jeito, como um pergaminho de imagens sendo lentamente desenrolado. Na escuridão silenciosa, de repente, uma luz brilhante riscou o céu noturno, era uma pequena nave espacial cinza prateada. Mu Ying era um Saiyajin que recentemente atingiu a idade adulta. Seu talento latente era mediano, o suficiente para ser considerado nível intermediário. Mas isso não o impediu de trabalhar duro pelo seu futuro, pois acredita que seu esforço certamente lhe traria resultados satisfatórios. No planeta Ongsan, esse ponto já havia sido comprovado muitas vezes. Muitos guerreiros que não tinham bons talentos latentes ainda assim se tornaram guerreiros de elite após muito trabalho. O grande Saiyajin e o herói Saiyajin, Sr. Bardock, eram os melhores exemplos. O talento latente de ambos os senhores não podia ser considerado excepcional, especialmente o Sr. Bardock. Dizem que ele nasceu como um guerreiro de baixo nível, mas agora ele era um dos poucos super guerreiros entre os melhores guerreiros dos Saiyajins. Certo, da última vez, quando Sir Shia deu uma palestra para todos, ele disse: quando o céu está prestes a conferir uma grande responsabilidade a uma pessoa, ele primeiro enche seu coração de sofrimento, trabalha seus tendões e ossos, e expõe seu corpo à fome. O Sr. Bardock passou por tanta repreensão e cresceu de guerreiro de baixo nível para seu atual nível de super guerreiro. No entanto, o termo guerreiro de baixo nível era considerado estranho, então ninguém o chamava assim. Em vez disso, todos usam o termo guerreiro comum. Mu Ying achou o termo guerreiro comum muito mais agradável. Guerreiros eram julgados pela força e não pelo grau de sua linhagem. Embora pessoas de fora possam considerar o método de classificação mencionado como simples e rudimentar, e não prático e realista, diferentes civilizações têm formas diferentes de pensar. Na visão de Mu Yang, esse método era o melhor para julgar. 6 anos atrás, Mu Yang ainda era bem jovem, apenas 12 anos. Como ele nasceu guerreiro de baixo nível, ele tinha poder de batalha em torno de 500, o que era considerado médio entre guerreiros de baixo nível. No entanto, Mu Ying teve muita sorte de o grande Sir Shia incluir sua família no primeiro grupo de pessoas a se transferir para o planeta Ongsan. Mu Ying ainda se lembrava daquele dia. Era um meio-dia escaldante, e o ar estava um pouco seco. Naquela época, ele havia acabado de voltar após completar uma missão do esquadrão quando seus pais pediram que ele os seguisse até um oásis quente e seco no planeta Vegeta. Eles chegaram e passaram a esperar lá. O tempo estava quente e a espera entediante. No entanto, havia muitos Saiyajins esperando no mesmo lugar. Era como se algo grande fosse acontecer. Mu Ying ainda conseguia se lembrar claramente de tudo o que aconteceu naquele dia. Agora, pensando bem, sentia que tinha tido muita sorte naquele dia. Foi a primeira vez que viu Sir Shia, que era mais jovem que ele, mas possuía habilidades extraordinárias. Mu Ying não fazia ideia do treinamento que Sir Shia havia passado, pois antes daquele dia não imaginava que os Saiyajins poderiam se tornar tão poderosos. Sir Shia usou uma habilidade mágica para trazer todos para seu lar atual, o planeta Ongsan. Imediatamente após chegar ao planeta Ongsan, sua imensa gravidade quase fez Mu Ying desmaiar, seu corpo nem conseguia se mover. Demorou muito até que ele finalmente conseguisse se adaptar à pressão. O Sr. Shia disse que este era o novo lar dos Saiyajins. Quando ouviu as palavras de Sir Shia, Mu Ying só sentiu seu fim se aproximando. Depois disso, ele passou a viver no planeta Ongsan. Até que, um ano depois, um grande número de Saiyajins apareceu no planeta Ongsan. Eles trouxeram a notícia de que Frieza havia destruído o planeta Vegeta. Quando Mu Ying ouviu isso, suspirou aliviado e ficou com medos persistentes. Apenas 10.000 de 1 milhão de Saiyajins escaparam. Realmente trágico, ah! Depois,
Sir Shiai anunciou publicamente que reuniria o corpo de guardiões do planeta Ongsan e treinaria esquadrões especiais de batalha. Infelizmente, naquela época, a força de Muying era muito fraca, então ele não se qualificou para a seleção. Por isso, ele se dedicou a treinamentos por muitos anos e, como resultado, o poder de batalha de Muying continuou a crescer de forma constante. E há apenas um ano, uma nova oportunidade apareceu diante de Muying. Sir Shiai e o pessoal de alto escalão do planeta Ongsan anunciaram conjuntamente que realizariam uma assembleia de artes marciais planetária em 10 anos e outra em 20 anos. Os 3 melhores receberiam, além de recompensas generosas, uma garrafa de água de nascente misteriosa. Embora Muying não soubesse o que era a água da nascente, ainda assim decidiu agarrar firmemente a oportunidade. Para os Saiyajins, buscar a honra é diferente das pessoas comuns. Há muitos Saiyajins que têm os mesmos planos que Muying. Desde o anúncio, todo Saiyajin ficou cheio de urgência, então todos treinaram ferozmente com toda a força, para vencer a Assembleia de Artes Marciais que seria realizada em 10 anos. Na realidade, houve muitos exemplos impressionantes de pessoas com linhagem fraca que conseguiram virar o jogo, e isso motivou Muying. Ele acreditava que poderia se tornar um guerreiro poderoso, como Bardock e outros heróis, desde que trabalhasse duro o suficiente. Então, para se controlar, Muying está atualmente realizando uma missão ao ar livre com seu pai e tio. Clang clang clang. O som das taças de vinho batendo uma na outra atirou Muying de seu devaneio. Ele se virou e viu vários Saiyajins de meia idade, cheios de energia, bebendo vinho e comendo carne. Eles eram o pai de Muying e vários tios. Eles haviam realizado várias missões juntos. O pai e o tio de Muying tinham temperamentos violentos, e suas coisas favoritas eram beber álcool, comer carne e brigar. Embora pareçam bêbados bagunçados, eles se tornavam espadas desembainhadas deslumbrantes quando lutavam. Muying, não fique aí só pensando, venha beber com a gente. Existem mesmo Saiyajins tão tímidos quanto você? O pai de Muying gritou com ele ao vê-lo sentado sozinho, perdido em pensamentos. Desta vez, após completarem essa missão, receberiam uma recompensa generosa que seria suficiente para ficarem livres por um período. Atualmente, o planeta Ongsan conta com o apoio do povo Feidaia no campo tecnológico, enquanto no setor econômico, o negócio de cápsulas Oipoi do planeta Bakuf estava se tornando cada vez mais popular, gradualmente se tornando famoso na região leste. Os Saiyajins do planeta Ongsan agora podiam se dar ao luxo de comer, beber e aproveitar as lutas, sempre que quisessem. O nível de conforto que eles desfrutavam era evidente. Isso não poderia ser comparado ao tempo que passaram no planeta Vegeta. Todos os Saiyajins, incluindo o pai de Muying, estavam muito satisfeitos com a vida atual. Sério? Não vou beber álcool. Prefiro passar um pouco mais de tempo treinando. Muying falou solenemente. A nave espacial que eles estão usando para realizar essa missão foi comprada com a comissão que ganharam em várias missões anteriores. A nave cinza prateada era o mais recente produto do povo Feidaia. Além de estar totalmente equipado para viver, também possui uma cabine de hibernação instalada. Além disso, também possui uma Gravity Machine usada para treinamento. Era equivalente a uma sala de treinamento de nível básico ajustada para 20x a gravidade. Era adequado para Muying, cujo poder de batalha havia alcançado 5.000. Dragon Ball Legend capítulo 184 Respostas energéticas à frente a hectares e hectares. Não pressione Muying, seu objetivo é garantir um lugar na Assembleia de Artes Marciais que acontecerá em 10 anos. Hoje em dia, há muitos Saiyajins também trabalhando duro, então como ele ousaria relaxar? Um tio falou casualmente e mordeu um pedaço do pé de porco. Mas não vai ser fácil garantir uma vaga, então Muying ainda tem que se esforçar. Alguém incentivou. Todos faziam parte do primeiro grupo de guerreiros de baixo nível que foram evacuados para o planeta Ongsan. Quando eram jovens, não possuíam boas bases, e já estavam muito além do auge do aumento do poder de batalha. Eles não podiam mais melhorar muito com o treinamento. E parece que Muying, a geração mais jovem, estava perto de alcançar seu nível atual de força. A hectares e hectares. Não diga, não diga. O pai de Muying explodiu na risada. Como pai de Muying, ele claramente sabia quais eram os objetivos do filho e sempre foi solidário. E agora que o poder de batalha do filho estava rapidamente alcançando o seu, ele se sentia ainda mais satisfeito. Seria ótimo se seu filho, Muying,
pudesse ultrapassar 10.000 no futuro e se tornar um guerreiro de elite. Isso lhe daria o direito de se gabar quando estivesse com os amigos. Ah, a propósito, quanto tempo falta para chegarmos ao nosso destino? O pai de Muing se virou e perguntou. Ainda temos que viajar por 3 dias. Esse lugar fica muito perto da área norte, e não há muitos planetas próximos. O Saiyajin responsável por pilotar a nave olhou para o mapa estelar e respondeu. Havia um vazio muito amplo na região que faz fronteira com a área norte e a área leste. Agia como uma fita invisível e separava completamente os dois campos estelares. Levaria vários meses de voo para atravessar tal vazio, mesmo com a nave mais avançada. Bem, desta vez, a dificuldade da missão não é alta, mas vocês ainda precisam se preparar e manter a guarda o tempo todo. Isso é natural, afinal, todos somos guerreiros experientes. Vários Saiyajins de meia idade conversando e bebendo formavam uma cena movimentada. Muying, que os observava, riu, tais cenas já eram comuns para ele. Portanto, ele se levantou, saiu do quarto, trocou para suas roupas de artes marciais e começou a treinar. Alguns dias depois, a nave chegou ao destino. Era um planeta comum que estava no meio de uma guerra civil. Normalmente, a organização da Patrulha Galáctica não interviria em guerras civis que ocorreram em planetas comuns. No entanto, as forças da Aliança do Comércio pareciam ter se envolvido secretamente nessa guerra civil em particular. Embora a organização Patrulha Galáctica não pudesse igualar o poder da Aliança de Comércio do Universo, ela ainda mantinha algum poder dentro da galáxia. Portanto, após esse incidente, eles enviaram uma missão aos mercenários da área leste, reprimir a rebelião. No final, essa missão foi aceita pelo planeta Ongsan na área leste. O planeta Aiki era um planeta comum. Embora seus habitantes possuíssem mais de 1000 poder de batalha, sua força era limitada. Então, quando um lado forte Muying e os outros intervieram, conseguiram rapidamente suprimir a situação. Alguns dias depois, após garantir que a rebelião não aconteceria novamente, Muying e os outros começaram a jornada de volta, pois a missão havia sido cumprida. Eles planejavam retornar ao planeta Ongsan para descansar e se reorganizar. Eles não planejam aceitar nenhuma missão tão cedo. Como a comissão deles era suficiente para durar um tempo, eles discutiram e concordaram em atualizar a nave espacial e adicionar uma grande Gravity Machine. O plano parecia promissor e todos se sentiram relaxados. Mas, no meio da viagem, alarmes agudos do dispositivo de detecção de energia da nave despertaram todos do sono. Bip bip bip. Detectou uma resposta de energia à frente. O que aconteceu? Todos correram para a cabine do piloto depois de serem acordados de repente pelo alarme. O piloto da nave apertou vários botões na cabine e disse: muitas respostas energéticas foram descobertas à frente no céu estrelado. Parece que há alienígenas lutando. Qual é a força da energia deles? Muying perguntou. Como estavam muito longe, não conseguiam sentir as auras dos outros lados. Espera aí. Está exibindo. Existem 15 fontes de energia. 10 deles emitem um poder de batalha por volta de 6.000, e os outros 5 estão acima de 10.000 de poder de batalha. O piloto Saiyajin enxugou o suor e disse incrédulo. O quê? 10.000 de poder de batalha? As expressões de Muing e de outros mudaram. Eles não teriam se preocupado se os inimigos fossem comuns. No entanto, eles estavam no nível de guerreiro de elite. Eles não eram páreo para o inimigo de jeito nenhum. Existe alguma forma de evitá-los? O pai de Muying perguntou com uma expressão grave. Não, a outra parte já nos encontrou. Ah não, eles estão se aproximando de nós, o piloto gritou de repente. Então, não há outro jeito. Todo mundo fica quieto. Vista seu equipamento e prepare-se para lutar. Depois de falar, o pai de Muying foi em direção ao depósito. Ao ver isso, todos ficaram desanimados, e rapidamente vestiram suas armaduras de batalha. Como estavam no espaço, e sem planetas por perto, só podiam colocar seu pequeno aparelho respiratório para evitar sufocar. O aparelho respiratório tinha apenas o tamanho de uma máscara e não atrapalhava durante a batalha quando usado. A nave cinza prateada começou a desacelerar e, quando parou completamente, vários Saiyajins flutuaram para fora dela, após o que a nave se transformou em uma cápsula Oipoi. Como não podiam fugir de alienígenas com poderes de batalha acima de 10.000, decidiram guardar a nave quanto antes, pois era um alvo visível. Todos, cuidado! Gritou o pai de Muying. Como diz o ditado, quem se aproxima certamente tem más intenções.
pois ninguém com boas intenções viria. Como não sabiam quem eram os inimigos que se aproximavam, o esquadrão Saiyajin estava preparado para o pior. Eles reconheceram o aviso do pai de Mu-Ying com um aceno e entraram em modo de batalha, esperando. Mu-Ying, você está com medo? Seu pai perguntou. Não tenho medo. O rosto de Mu-Ying estava um pouco pálido, mas ele cerrou os dentes e respondeu. Ótimo, esse é meu filho. O pai de Mu-Ying riu alto. Logo, duas figuras voaram de longe e, num piscar de olhos, chegaram de repente diante deles. Era um homem corpulento de meia idade, com mais de 2 metros de altura, e um alienígena de cabelos verdes. Eles colocaram um pequeno aparelho respiratório no rosto. No entanto, os Saiyajins se importavam mais com os poderes de batalha das duas figuras do que com a aparência. Como poderia ser possível? Seus poderes de batalha são 18.000 e 14.000. Mu-Ying e os outros gritaram alarmados. Seus corações afundaram, seus rostos estavam tomados de tristeza. O poder de batalha do outro lado supera em muito eles. Parecia que seria difícil para eles sequer terem uma chance de fugir. Chefe do Dunjia, essas pessoas, não parecem um pouco familiares? De repente, o alienígena de cabelos verdes se virou e lembrou seu companheiro. Ah, é mesmo. O homem corpulento de meia idade tocou a cabeça e refletiu. De fato, ele as achava um pouco familiares, mas não se lembrava onde as tinha visto antes. Eles parecem ser Saiyajins. O quê? Você está dizendo que eles são Saiyajins? Assustado, o alto e corpulento, do Dunjia, abriu os olhos bem abertos e os examinou cuidadosamente, e de fato, viu um rabo enrolado em suas cinturas. Eles realmente são Saiyajins. De repente, o rosto de Dodunjia ficou turvo, como se tivesse acabado de relembrar uma memória dolorosa. De repente, seu corpo tremeu, e ele caiu na risada antes de voar até Mu-Ying. Ei! São irmãos Saiyajins. Ah! Foi um mal-entendido, mal-entendido. Achei que vocês eram os alienígenas para quem estávamos dando uma lição. Dodunjia falou de forma amigável. Eles podem ser perdoados, pois também eram guerreiros contratados pela Organização Patrulha Galáctica. Se os especialistas do planeta Unxa descobrissem que eles intimidaram seu povo, certamente não se divertiriam. Você é? Mu-Ying ficou confuso com a mudança de atitude de 180 graus de Dodunjia. Ele achava que uma batalha feroz iria eclodir, mas inesperadamente, a atitude do outro era boa. Então ele perguntou cuidadosamente pelo canal público via um dispositivo de comunicação portátil. Ah, nós somos o esquadrão de batalha do Dunjia. Sabe? Visitamos o planeta Yongsan há alguns anos. Dodunjia respondeu com uma risada alta, porém suas palavras tinham um toque de constrangimento. Mas, Mu-Ying e os outros, que estavam em alta tensão, não perceberam isso. Mu-Ying não sabe quem era Dodunjia, mas seu pai refletiu um pouco e lembrou que o outro lado realmente visitou o planeta Yongsan alguns anos atrás. Então, eles não são inimigos. Ao perceber esse ponto, a expressão dos vários Saiyajins relaxou, como se uma enorme pedra tivesse sido liberada de seus corações. Então, senhor, o que vocês estão fazendo? Parece que há pessoas lutando à frente. Mu-Ying voltou a si e perguntou em tom sério. Ah, nada. São só uns carinhas que parecem não ter olhos na cabeça. Dodunjia riu alto e disse, não sei de onde eles vieram. Eu, Dodunjia, sou famoso no círculo dos mercenários, mas eles nem me conhecem. Quer vir dar uma olhada? Esses insetos são tão fracos que não aguentaram 2 ou 3 golpes antes de desabar. A voz aguda de Dodunjia reverberou pelo dispositivo de comunicação enquanto ele estendia um convite. Mu-Ying e a tripulação Saiyajin trocaram olhares. Eles realmente estavam interessados em dar uma olhada, então assentiram. Ah, vem comigo. Dodunjia e o Seijin, de cabelos verdes, lideraram o caminho, enquanto Mu-Ying e outros seguiram. Logo, chegaram a uma extensão do céu estrelado e viram várias naves esféricas danificadas flutuando por ali, e suas partes fragmentadas flutuando no espaço sideral. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.